Fala futurista, tudo certo? Hoje é dia de usar o Construct 3 para criarmos um Infinity Runner. Isso mesmo, você vai aprender a criar um Infinity Runner do zero mesmo que você não saiba nada de programação, porque o Construct é uma ferramenta no code, ou seja, não precisa codificar nela. Então fica aí comigo, depois da vinheta a gente já vai colocar a mão na massa. Eu sou o João Aleixo, proprietário da The Future School, uma escola de robótica, programação, games voltado para criança e para adolescente. E hoje a gente vai começar uma série que é a série de como criar um Infinity Runner no Construct. Então a gente vai passar pela movimentação do cenário, por itens, por inimigos, por interface, por tela de menu, tela de game over. A gente vai fazer basicamente o jogo completo do zero e por isso a gente vai dividir isso em episódios, ok? Então já abre aí o seu Construct. Já prepara toda a ferramenta para a gente poder começar e não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo no final, porque isso é muito importante para a gente poder continuar fazendo aqui as aulas para você, beleza? Então, bora para a prática. Muito bem, então para a gente começar, vamos acessar o site inicial aqui do Construct, né, que é esse construct.net/em, que está em inglês. Primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui, ó, em Launch Construct, mas só para você entender um pouquinho, a ferramenta ela é uma ferramenta utilizada também em jogos profissionais, tá? Então vamos começar aqui, dando Launch, e aí você vai aqui em Launch the Guided Tour, e ele vai abrir um guia do Construct, tá? Você vai clicar aqui em No Thanks, e se você não tiver uma conta, eu recomendo você criar uma conta gratuita para você poder começar aí a criar o seu jogo, né? Fazer as coisinhas básicas aqui do Construct. A conta gratuita vai te dar aí um limite de 50 eventos, que são meio que linhas de código para você programar, o que para estudo é mais que o suficiente, tá bom? Então vamos aqui iniciar um novo projeto. Vou criar aqui o Infinity Runner YouTube, que é o nosso canal aqui. Vou dar um Create. Ele vai criar aqui uma tela para o meu jogo. E só para você entender, aqui à esquerda eu tenho todas as propriedades de tudo que eu estiver selecionando, né? No caso aqui, a propriedade é a propriedade do fundo de tela que eu estou selecionando. À direita, eu tenho todos os elementos, todos os itens que vão ser inseridos aqui no meu projeto. Então, até o momento, eu tenho o meu layout, que é o layout inicial aqui. A folha de eventos, que é onde eu programo efetivamente. E basicamente é isso, né? Não tem muita coisa ainda, não coloquei muita coisa. Aqui embaixo eu tenho o layout, que são as camadas. Então, se eu, por exemplo, criar meus objetos, meus elementos nessa camada e travar, eu não vou conseguir mexer nesses elementos mais. Então o que eu recomendo? Eu recomendo você ter duas camadas. Uma camada para plano de fundo, que seriam as imagens que não vão ter programação, que vão ser mais estáticas ali. E uma outra camada que é onde você vai inserir os seus objetos, os seus inimigos, o seu personagem, né? Então tem essas duas possibilidades aqui, certo? Então vamos começar a entender como é que funciona a ferramenta. Quando eu quero inserir alguma coisa no meu jogo, eu posso clicar com o botão direito, inserir um novo objeto, ou eu posso clicar duas vezes na tela aqui. E aí ele me dá vários tipos de objetos que eu posso criar, né? Então tem objeto relacionado a banco de dados, a câmera, controle, inputs, há um monte de coisa, tá? Redes sociais aqui. Basicamente a gente vai usar poucas coisas nessa aula por enquanto, tá? A primeira que a gente vai utilizar é aqui, Sprite, para a gente criar o nosso jogador. Então vou colocar aqui o meu player. Vou inserir, ele vai fazer essa cruzinha, vou dar um clique e aqui é a imagem do meu player, tá? Por enquanto, eu vou só pegar um baldezinho de tinta e pintar aqui de preto, vou pintar de vermelho aqui, só para eu saber onde está o meu player. Então aqui tem o meu player, o tamanho dele está 250 por 250, eu acho que vou até diminuir aqui. Então aqui nas propriedades eu vou colocar 100 por 100, beleza? Então aqui aprendi a criar um objeto novo. Vou também aproveitar e a gente vai criar um objeto novo aqui também para ser o chão, só para te explicar uma coisinha importante sobre comportamentos. Então o chão vai ser azul e aí eu vou colocar o chão aqui. Esse vai ser o meu chão.
Beleza, eu fiz aqui, coloquei meus objetos na cena. Se eu quero testar para ver se o meu jogo está funcionando, eu venho aqui, ó, nessa setinha de Preview. Então, até agora, o que eu coloquei está funcionando, né? Eu tenho aqui o quadradinho, os 2 quadradinhos. E agora é que começa a brincadeira. Eu vou fazer aqui uma simulação só para você entender o que é um comportamento. O comportamento, ele nada mais é do que um conjunto de informações, um conjunto de códigos que a gente atribui àquele elemento. Como assim? Imagina que, como a gente está usando uma ferramenta de criação de jogos, algumas coisas são muito comuns nos jogos, que é a movimentação de andar, pular, a movimentação de pular de tela, a questão das plataformas, né, de você pular numa plataforma e ela ser uma plataforma sólida. Então, esses são elementos que todos os jogos basicamente têm. Então, a ferramenta ela oferece para a gente de uma forma praticamente pronta, em forma de comportamentos. Então, para a gente adicionar um novo comportamento, eu seleciono o objeto que eu quero, clico com o botão direito nele e venho aqui em adicionar um behavior, ou comportamento. E aqui eu tenho muitos comportamentos, tá? Comportamentos que a gente tem aqui, que a gente vai utilizar primeiro, é o comportamento de plataforma, que é esse aqui, ó, platform, que é, a gente vai praticamente atribuir ao nosso objeto os comandos básicos de movimentação, que é andar para um lado, andar para o outro, pular, né? Então, se eu adicionar aqui, agora eu já consigo fazer o meu personagem andar com as setinhas, né? Então, vou dar um play aqui. E ó, ele andou, só que ele caiu. Por quê? Porque a gente precisa atribuir um comportamento de sólido. A gente precisa explicar para o programa que isso aqui não é uma imagem qualquer, que isso aqui é o chão do meu jogo. Então eu vou clicar com o botão direito, adicionar um behavior e vou procurar um sólido aqui. Me ajudem. Aqui, solid. Beleza, agora eu estou falando para o construct que isso aqui é um objeto sólido. Então não vai mais atravessar, meu personagem não vai mais atravessar isso aqui. Então, ó, você percebe que eu tenho os comandos básicos funcionando, que é o pulo, o andar para o lado, andar para o outro e a gravidade. Beleza? Então, só para você entender, a gente vai utilizar muitos comportamentos aqui no nosso jogo. E eu vou só pausar um pouquinho porque eu quero mudar o idioma do meu jogo para português para te ajudar um pouquinho mais, aí, um pouquinho melhor nesse vídeo. Então vem aqui comigo para a gente fazer juntos. Eu vou aqui em menu, settings e vou só mudar para português. E aí ele vai pedir para eu reiniciar o construct para poder as mudanças aplicarem, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora, dar uma pausa rápida nesse vídeo e aí a gente já volta. Maravilha, agora que eu aprendi os conceitos básicos aqui do construct, eu quero substituir esse meu personagem aqui, esse quadradinho vermelho, por um personagem de verdade com animação, né, para ficar mais legalzinho. E aí eu separei alguns sites aqui que podem te ajudar a escolher um personagem para você. Então, esse aqui, craftpix.net, ele ajuda você também com vários elementos gratuitos de personagem. Então, o que você vai escrever aqui? Você vai escrever Free 2D Game Assets. Aí ele vai te mostrar exatamente os elementos de jogos que você tem, né? Você pode procurar também por Sprite Sheet de personagens. Então, você digita Sprite Sheet aqui, ele vai aparecer alguns pagos e alguns gratuitos, ó, Free. E você vai procurando os gratuitos para poder trabalhar, né? Quando você clica aqui em Freebies, você também tem acesso a tudo que é gratuito na plataforma. Tem esse outro site aqui também, que é opengameart.org, que inclusive é o que eu vou usar esse passarinho aqui no nosso projeto, tá? E tem esse outro também, que é gameart2d.com, que também tem um monte de personagem, um monte de coisa que você pode usar, tá? Então vamos primeiro pegar aqui, vou baixar o meu passarinho aqui, o Flying Bird, e já vou exportar ele. Já fiz a exportação, já tá lá. Vou fazer a importação agora, mas antes já vou avisar para você que vou deixar o link desses 3 sites aqui na descrição para você poder procurar e colocar o personagem que você achar melhor no seu jogo, beleza? Então vamos voltar aqui porque agora a gente vai transformar esse quadradinho feio no nosso personagem principal. Então vamos lá. Vou dar 2 cliques nele e vou aqui nessa setinha carregar animações para eu poder carregar a animação do meu passarinho voando, tá? Vou selecionar aqui os 2 frames. E aí, ó, você pode ver que ele carregou a animação
do meu passarinho. Então, ó, se eu ficar trocando de frame aqui, ele tá voando. Só que ele criou uma animação nova, tá vendo aqui no canto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir a animação 1 e deixar só a animação 2. Outra coisa importante que você tem que fazer é ativar o repetir. Por quê? Porque o meu passarinho ele fica batendo as asas o jogo todo. Se fosse uma animação de tomando dano, por exemplo, talvez a gente não ativaria o repetir, porque o tomar dano ele tem que fazer uma vez só. Uma animação de pulo, por exemplo, às vezes é uma vez só. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos repetir. E aí agora, ó, já temos o nosso passarinho lindo, maravilhoso. Vamos dar o play aqui para ver como é que ele tá. Olha só. Tá funcionando. A animação tá legal também. E agora a gente vai começar a configurar o nosso Infinity Runner, beleza? Então vem comigo aí que agora sim eu preciso que você preste atenção, porque agora que começa a mão na massa de verdade. Então, presta atenção, o Infinity Runner, eu não tenho a mecânica de andar com o meu personagem pra frente, pra trás, de pular, nem nada disso. Então eu vou selecionar meu passarinho aqui e vou desabilitar os controles padrão. Por quê? Porque eu não quero que meu personagem ande pra frente nem pra trás. A única coisa que eu quero é que ele ande pra cima ou pra baixo de acordo com conforme eu aperto a tecla espaço ou conforme eu toque na tela, ele vai subir e descer. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a programar agora para definir essas questões. Então vamos aqui em folha de eventos, que é onde a gente vai fazer as programações. Só que antes disso, aqui em layout a gente vai clicar com o botão direito, inserir um novo objeto, inserir um teclado. Beleza? O teclado vai ficar aqui no cantinho, não precisamos mexer com ele nem colocar ele na cena. E aqui em folha de eventos, eu vou clicar em adicionar um evento, vou colocar um teclado. E ao pressionar a tecla espaço, eu vou adicionar uma ação, que vai ser a ação de mexer na gravidade do player. Então vou selecionar o player aqui, vou procurar dentro do comportamento de plataforma, eu vou procurar a gravidade. E eu vou setar uma gravidade negativa para o meu personagem poder subir ao invés de descer. Então, quando eu dou play aqui, eu tenho a gravidade. E aí eu apertei o espaço. Só que eu apertei o espaço e o meu jogo setou a gravidade como -5 para sempre. O que isso significa? Isso significa que o meu personagem agora vai subir infinitamente até desaparecer. Exatamente isso. Então o que a gente tem que fazer? Aqui a gente está falando quando eu pressiono a tecla espaço, a gravidade vai para -5. Só que eu tenho que programar agora, quando eu solto a tecla espaço, a gravidade volta para o que era antes. Então eu venho aqui em adicionar evento, teclado, ao soltar a tecla espaço, eu vou aqui definir a gravidade como 5, pode ser. E aqui vou dar um play. E agora, ó, eu tenho o personagem subindo e descendo mais rápido. Isso tudo, esses valores todos são ajustáveis, tá? Então você precisa ver aí a mecânica, e isso tudo a gente vai mexendo juntos, tá bom? Para você ir ajustando o seu jogo. Então, primeira etapa aqui do nosso projeto tá feita, que é a movimentação subindo e descendo do nosso Infinity Runner. Agora eu vou tirar esse bloco sólido aqui, pra gente não ter problema de colisão. Vou até deletar ele aqui, ó, porque por mais que eu tenha tirado ele da cena, ele ainda fica aqui no projeto. Então eu vou clicar com o botão direito, excluir ele do projeto, tá? O player, você pode adicionar duas mecânicas. Tem uma mecânica que, quando o personagem chega aqui embaixo, ele morre. Ou tem uma mecânica que prende o jogador na tela. Eu gosto da mecânica que prende o jogador na tela, porque é muito frustrante, às vezes, o personagem encostou um pixelzinho aqui embaixo e o jogo acaba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar um novo comportamento, que é restrito ao layout. Então, esse comportamento de restrito ao layout não vai deixar o personagem sumir já da tela, ó. Ele vai ficar aqui no topo e aqui ele caiu, por quê? Porque aqui embaixo eu tenho um layout ainda, ó. Então, a gente vai restringir isso aqui também. E vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar aqui o tamanho e vamos colocar 1920 por 1080, que é o que a gente precisa basicamente num jogo Infinity Runner. Vou dar um play e aí vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. O meu passarinho não sai mais do jogo.
Então nossa mecânica básica do Infinite Runner está funcionando. Agora a gente vai adicionar um cenário de fundo e fazer esse cenário se movimentar conforme o jogo vai avançando. Então vem aqui comigo. Eu vou aqui no nosso site do GameArt2D.com. Gostei desse deserto aqui, cliquei em Free Download, já baixei o programinha aqui e exportei as artes para o meu computador. E aí, aqui que eu vou fazer agora? Você vai digitar editor de imagem online no Google, vai abrir esse PixLR e você vai clicar aqui em imagem aberta e vai importar o fundo que você acabou de criar, tá? O que você vai fazer? Você vai deletar esse fundo e aqui em Layout Modelo, você vai redimensionar aqui, ó, Smart Resize. Vamos tirar o cadeadinho. Você vai colocar 1920 por 1080. Essa aqui é a proporção do nosso jogo. Só que a gente precisa de um cenário que tenha o dobro disso aqui para ele poder se movimentar. O dobro de 1920 por 1000, o dobro de 1920 é 3840. Então é isso que a gente vai fazer. Então agora a gente tem um cenáriozão grandão aqui, tá vendo? Pois bem, a gente vai aqui em adicionar elemento, adicionar mídia e vamos adicionar o fundo que a gente acabou de baixar. Só que ele está travado quando a gente adiciona, então a gente vai destravar ele aqui no cadeadinho e vai redimensionar ele para o máximo aqui. Beleza, tô com o meu fundo aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e tô com ele duplicado. Vou selecionar os dois e vou esticar até a bordinha. Vou tentar dar um toquezinho aqui. Tô com os dois aqui. Beleza, agora eu vou só salvar, PNG, salvar como. Eu já tinha salvo aqui, tá? Mas estou fazendo aqui para você ver como é que faz. E beleza, ele libera 3 imagens por dia, tá bom? Agora bora lá no nosso Construct, lá no nosso Infinite Runner. Nós vamos clicar com o botão direito, inserir um novo objeto, Sprite, e colocar aqui cenário de fundo. Vou clicar aqui na pastinha e vou importar o fundo redimensionado. Beleza? Ah, João, mas o fundo está na frente do meu personagem. Não tem problema. Clica com o botão direito, ordem Z, enviar ao fundo da camada. Só que você percebe que se eu colocar aqui na posição 00, não tá muito legal, porque ele tá pegando bem o meiozinho da minha imagem. Então a gente precisa mudar um negocinho que chama ponto pivô, que é o ponto de origem da imagem. Então vou dar 2 cliques nela. E aqui nesse alvozinho eu consigo mexer nisso. Então aqui, ó, o ponto de origem dela tá no meio, tá bem no centro. Eu vou clicar aqui em origem, ajuste rápido, topo esquerdo. Então agora, ó, você percebe que ele foi aqui pro canto, ó. Com isso, a minha imagem já vai ficar ajustada no lugar certo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa imagem andar aqui, ó, nessa direção. E a hora que ela chegar nessa posição aqui, ela volta pra cá. Então ela vai sempre ficar andando assim. Ela anda aqui e a hora que ela chega aqui, ela teletransporta pra cá. Começa de novo a movimentação. Para isso, eu vou adicionar um comportamento nessa imagem aqui. Então vamos adicionar um comportamento. E vai ser um comportamento de projétil, que é como se fosse um tiro. Então se eu der o play agora, você vai ver que o meu cenário está se movimentando. Só que ele está se movimentando para o lado errado, certo? É só a gente mudar. Então eu quero aqui, ó, menos 400. Menos 400. Mas, João, por que não está funcionando? Por causa disso aqui, ó, definir ângulo. Então a gente tira isso. E agora sim, nosso cenário tá andando do jeito que a gente quer. Só que uma hora ele acaba, né? Ó, ele acaba. E aí, o que a gente faz com isso? Então a gente vai adicionar um código que vai falar o seguinte: quando o meu cenário chegar nessa posição, que é menos 1920, que é o tamanho da tela, a gente vai voltar ele para o 0. Então vamos fazer isso aqui agora na folha de eventos. Então adicionar evento, cenário. Vamos pegar aqui a posição. Vamos procurar
comparar x. Se a posição for menor ou igual que menos 1920, eu vou mudar o x do meu personagem, definir x para 0. Então, dessa forma, toda vez que ele chegar aqui, ó, em 1920, ele volta para o 0. E aí, a movimentação vai ficar infinita. Vamos dar uma olhada. E a gente não consegue nem perceber, ó. A movimentação está infinita e está funcionando. Beleza? Então, olha só. Essa foi a primeira parte do nosso Infinity Runner. A gente configurou o básico do básico, né? Que foi basicamente a mecânica de subir e descer. O cenáriozinho se mexendo. E nós aprendemos coisas muito importantes sobre comportamentos, sobre a questão da movimentação, da inserção dos elementos aqui no nosso cenário. Então a gente inseriu um teclado, a gente mexeu na gravidade, começamos a fazer a programação e também descobrimos lugares importantes para poder baixar esses elementos para a gente colocar no nosso jogo de forma gratuita. Além disso, a gente aprendeu a usar um editor de imagem para a gente subir o fundo correto no nosso joguinho aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar o seu projeto aqui, para no próximo vídeo a gente poder continuar e inserir aí os nossos objetos, os nossos inimigos, inserir som, tela de menu, tela de vitória, tela de derrota, vida. A gente vai colocar tudo isso ainda nessa série de criação de Infinity Runner no Construct, beleza? Então vamos para o encerramento aqui desse vídeo. E aí, futurista, como é que ficou o seu jogo? Ficou legal? Gostou? Deu certo? Lembrando que essa é só a parte 1 do nosso projeto de Infinity Runner no Construct. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu sininho ativado da notificação e se inscreva no canal, né, parceiro? Porque a gente precisa saber se você está curtindo ou não os conteúdos. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, faz isso aí para ajudar a gente. E não se esqueça que esse é o primeiro episódio de muitos que a gente vai lançar aqui dessa série de como criar um Infinity Runner no Construct, do zero. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Um abraço!